no preto, com camisa de manga longa branca e gravata azul estampada. E estou falando em uma tribuna confeccionada em concreto. Boa tarde, senhoras e senhores, presentes ao plenário 13 de maio. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia e público das mídias sociais. Para a abertura da sessão solene em comemoração do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Previdência Social e Saúde desta Casa, deputado estadual Guilherme Landim. Senhoras e senhores presentes, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, demais cidadãs e cidadãos que acompanham a transmissão pelas mídias sociais, meu muito boa tarde a todos e a todas. E invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração ao Dia Nacional dos Oficiais de Justiça, em atendimento a um requerimento de nossa autoria, subscrito pelo deputado Marcos Sobreira e deferido pela mesa diretora dessa Casa Legislativa. A presidência convida, neste momento, para compor a mesa, com muita satisfação, as seguintes personalidades. Excelentíssimo senhor desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Convidamos também o oficial de justiça, meu amigo e vereador de Fortaleza, Iraguaçu Teixeira Filho. Convidamos a oficiala de justiça, Cláudia Honora Pires dos Santos, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, Avaliadores Federais do Ceará. E convidamos também o querido amigo Francisco Wagner Lima Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindojus. Solicitamos aos presentes para que fiquem em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro que poderá ser interpretado por todos os presentes. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, Padre do Colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria madre, toda grata, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, por lar maroto, tempos estrelado, medindo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas sempre da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teve quem te adora contra a morte, terra adorada, entre outras vidas com o Brasil, a pátria amada, dois filhos destes sobres para gente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, a pandemia da Covid-19 deixou ainda mais evidente o quão imprescindível é o trabalho desempenhado pelo oficial de justiça, que exerce função essencial ao judiciário. Munido de fé pública, o oficial de justiça é o servidor legitimado pelo Estado e aprovado em concurso público, qualificado para dar efetividade aos atos de comunicação processuais, materializando as decisões judiciais. Sem ele, as medidas emanadas pelos magistrados ficariam no mundo abstrato. Trata-se de uma função de grande relevância, pois, sem o oficial de justiça, não existiria poder judiciário. Por tudo isso, e em reconhecimento da importância desses servidores públicos, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do deputado estadual Guilherme Landim, subscrito pelo deputado Marcos Sobreira, deferiu a realização desta sessão solene. E para prosseguir com esta sessão solene, com a palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual Guilherme Landim. Mais uma vez, muito boa tarde a todas, a todos. Quero abraçar e dizer da alegria de poder hoje estar aqui, dividindo essa mesa e recebendo aqui no plenário o desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, como o nosso presidente Abelardo costuma dizer, primeiro-ministro, que ele sempre brinca dessa forma. Muito obrigado pela presença, é um prazer muito grande. Abraçar aqui meu querido amigo Iraguaçu, vereador, oficial de justiça, a oficiala de justiça Claudionora Pires, e meu querido amigo Wagner Venâncio, presidente, em nome deles, abraçar cada oficial de justiça, seus familiares, abraçar a todos os telespectadores que nos acompanham, todos os internautas, os ouvintes da FM Assembleia, registrar aqui também e abraçar o meu querido amigo Moaco Chaves, que representa aqui hoje o nosso querido amigo deputado federal André Figueiredo, que também é um defensor da classe dos oficiais de justiça, Fernandinha, Luciano, enfim, Carlos, a todos os amigos. Eu queria ser muito breve aqui, e só mais uma vez abraçar e agradecer a cada oficial de justiça, ao longo desses anos, pela parceria, pela amizade, pela confiança, e parabenizar vocês. Aqui, como foi falado já, mesmo no momento mais difícil que a nossa sociedade viveu, vocês estavam lá, fazendo cumprir a justiça, fazendo esse elo de ligação entre o judiciário e a população, enfrentando diversos problemas que nós sabemos disso, porque, de fato, quem está fora do fórum são vocês. Então, vocês lidam com as intempéries do tempo, com as intempéries do terreno, com a violência, com a desigualdade, com tantos problemas que nós ainda temos na nossa sociedade.
e fazem isso com toda boa vontade, dedicação, empenho, e cabe a nós estarmos juntos para valorizar e fazer com que a cada dia vocês possam ter uma condição de trabalho condizente com todos esses desafios que vocês enfrentam. Então, essa relação, doutor Heráclito, que já é, para mim, bem antiga, e essa amizade começou ainda com meu pai, deputado Wellington Landim, que tem... Obrigado. Que tinha um carinho todo especial e sempre foi abraçado de uma maneira muito forte por todos vocês e que lutou muito. Conseguiu lá em 2002, junto com Wagner, aí, com tantos amigos, a equiparação que vigorou por alguns anos e depois deixou de acontecer e que continua sendo ainda uma briga de todos nós, uma luta de todos nós. E já tivemos algumas vitórias também dessa nossa parceria, como a IT, que foi uma conquista importante e tantos anos lutando e que nós conseguimos aí há alguns anos, né, Wagner, dar uma melhorada, mas outros desafios ainda nos esperam. Nós temos aqui hoje, chegou a casa hoje a criação de 2 novos juizados e nós vamos pleitear e tentar mostrar ao tribunal a importância de aumentar o número de oficiais para que esses mandados sejam cumpridos de forma mais célere, para que a população tenha acesso de forma mais rápida ao cumprimento desses mandados, em especial nessa área. Está ali a Fernandinha me olhando, e que ela tem lutado muito e sonha muito em poder ter esses núcleos voltados à proteção da mulher, para que a gente tenha uma formação ainda melhor e quem vai lidar diretamente com esse cumprimento possa saber o que fazer em cada situação, porque é realmente hoje uma coisa muito viva na nossa sociedade ainda, infelizmente, essa violência contra a mulher, e precisa de todos os atores envolvidos, uma formação muito grande de como lidar em cada momento. Então, eu tenho certeza que será uma nova luta e uma nova conquista, se Deus quiser, para a classe também, além de muitas outras. Mas hoje fica aqui o nosso reconhecimento a cada um de vocês. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo cumprimento do trabalho de vocês e a lembrança de que quanto mais nós pudermos avançar para que vocês tenham melhores condições de trabalho, nós estamos dando à sociedade cearense uma prestação de serviço com mais esmero, com mais qualidade e que possa atender a expectativa de todo o nosso povo cearense. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe e que nós possamos estar juntos aí para muitas outras lutas e mais conquistas. Parabéns e um abraço a todos. Gostaria de passar aqui a palavra, com muito prazer, ao doutor Heráclito, para fazer aqui suas considerações. Boa tarde a todas e a todos. Peço escusas aqui por não ocupar a tribuna, não faz parte da minha rotina de trabalho. Ocupar a tribuna normalmente é um advogado, um procurador de justiça que faz sustentação oral, e vendo a desenvoltura do deputado Guilherme Landim, fico aqui um tanto quanto acanhado para fazer o uso da palavra lá na tribuna, ocupada por tantos parlamentares, né, representantes do povo cearense.
mas gostaria, inicialmente, de saudar o deputado estadual Guilherme Landim, que preside essa sessão e que foi o autor do requerimento para a sessão solene em homenagem às oficialas e oficiais de justiça aqui do Estado do Ceará, em decorrência do transcurso do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça, dia 25 de março. Então, saudá-lo aqui, em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, que havia assumido previamente um compromisso em outro estado e teve que se deslocar até o Maranhão, onde ele tem esse compromisso institucional, mas me pediu para representá-lo. Sei que a representação nem de perto fica à altura do nosso presidente, mas a importância do tribunal estar aqui representado. Saudar também o vereador e oficial de justiça, Iraguaçu Teixeira Filho, saudar a oficial de justiça, Cláudia Honora Pires dos Santos, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Ceará, e saudar o senhor Francisco Wagner Lino Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, o Sindojus. Pensando sobre essa função que é essencial, como foi dito aqui pelo mestre de cerimônias, para o funcionamento do Poder Judiciário, eu jamais poderia me olvidar do meu início no trabalho no interior do Estado, na comarca de Mulungu. Tive a sorte de ir para a comarca, foi através de sorteio que fui designado para lá, e tive a honra, a oportunidade e o privilégio, à época, de trabalhar com dois grandes oficiais de justiça, Célio e Clodomar. Oficiais que, além do desempenho da função própria, da função típica, que é a comunicação, o cumprimento dos atos praticados pelo Poder Judiciário, eram pessoas respeitadas pela comunidade e, num primeiro momento, foram um elo de ligação para aquele magistrado que, com 26 anos de idade, assumia uma comarca, uma função tão importante, e, além de tudo, se tornaram amigos, porque eles, os dois, de duas gerações diferentes, o Célio bem mais jovem, bem mais novo, de um último concurso, e o Clodomar de um concurso mais antigo, um senhor de mais idade, que conhecia todos os rincões ali da serra, mas ambos pessoas que reuniam todos os predicados para o exercício dessa função. Honestos, probos, dedicados, com compromisso com a instituição Poder Judiciário, com sensibilidade social, porque o que se pensa às vezes, o que se tem de senso comum às vezes em relação ao oficial de justiça, é que é a pessoa que chega ali para comunicar um ato de restrição de direitos, um despejo, uma busca e apreensão, uma prisão, Mas, se ouvida, se esquece que ali está um ser humano, que tem uma história de vida, e que pratica o outro lado também dessas decisões, que é entregar um alvará de soltura, que é reintegrar alguém que teve o seu direito de posse ou de propriedade violado, cumprir um ato de penhora para que um crédito de alguém que está passando por necessidade seja satisfeito. Então, o meu aprendizado em relação a essa valorosa categoria dos oficiais de justiça, por isso que eu falei do privilégio de ter sido colega de trabalho dos dois oficiais que eu citei, porque eles me fizeram, eu conhecia da faculdade, dos primeiros anos de trabalho após a graduação no direito, o trabalho dos oficiais de justiça. Tive colegas oficiais de justiça na faculdade também, mas na hora de entrar em exercício, de entrar na prática, de começar a decidir e ver que aquelas decisões só teriam consequência prática, só se materializariam, fariam justiça por intermédio de duas pessoas, como eu mencionei, comprometidas com a instituição, sérias, probas, trabalhadoras, responsáveis, foi aí que a minha admiração realmente se tornou algo que só vem crescendo desde então, porque, talvez por sorte, ou talvez porque, de fato, a grande maioria dos profissionais que trabalham nessa profissão fundamental,
contém esses predicados, esses adjetivos, essas qualidades, esses qualificatórios que eu mencionei, dos 2 primeiros oficiais de justiça com quem tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira, que já vai há mais de 30 anos. Então, eu acho, deputado Guilherme, que a homenagem, eu não preciso dizer isso, não sou eu quem vou legitimar a homenagem às oficialas, a presença aqui massiva de oficialas e oficiais de justiça comprova isso, mas ela é mais que merecida, e eu gostaria de parabenizá-lo por ter tido a iniciativa. O dia é um dia de comemoração, um dia de homenagens, mas Vossa Excelência mencionou das dificuldades que são inerentes, inatas à profissão, e elas precisam ser valorizadas pela administração do Poder Judiciário. O desembargador Abelardo tem buscado, dentro das possibilidades, dentro das limitações orçamentárias, avançar nesse sentido. Ele reconhece que há muito a avançar, isso é algo que o desembargador Abelardo é uma pessoa, um magistrado bastante experiente, muito antigo no Poder Judiciário, respeitado por todos, uma liderança entre nós, e uma de suas marcas é a transparência, e ele tem, nas conversas, nos diálogos com as entidades representativas dos servidores, tentado ser transparente, sem fazer propostas inalcançáveis ou demagógicas, mas reconhecendo a importância e o valor de cada um dos profissionais que atuam no Poder Judiciário, dos serventuários, que são concursados, que são do quadro, ou que sejam ocupantes de cargos comissionados, saber equacionar essas demandas, porque todos têm suas demandas, suas necessidades, mas é justamente para isso que existe a administração, a gestão, de qualquer instituição e do Poder Judiciário em particular. Saber qual é o momento de atender a cada uma das demandas, porque atender a todas no mesmo momento, isso é impossível. Mas eu gostaria somente de, nessa breve fala, me somar às palavras de Vossa Excelência, deputado Guilherme, e parabenizar a todas as oficialas e oficiais de Justiça do Estado do Ceará, os que atuam também na Justiça Federal, em seus diversos ramos. Dizer que, na minha opinião, não obstante avanços de tecnologia, inteligência artificiais, robotização de rotinas, de processos eletrônicos, diferente do que alguns preconizavam há algum tempo, que algumas atividades, e a dos oficiais de justiça em particular, sofreria uma perda, haveria uma substituição gradativa da força de trabalho humana, entendo totalmente diferente. Há atos que só podem ser concretizados com a atuação dos oficiais de justiça, não só pelo ato em si, mas pelas consequências sociais, pelas consequências humanas que esses atos produzem. Então, o oficial de justiça, ele não é só aquele profissional que cumpre atos. A função transborda a isso. Às vezes, ele é um psicólogo, um conciliador, um assistente social, tem que usar de criatividade e de sensibilidade para saber quando tem que ser firme, quando tem que transigir. Então, por todas essas situações, por todas essas características, a homenagem, como eu já disse, é mais do que merecida. Então, parabéns a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Heráclito, pelas palavras, e queria também deixar aqui um registro de que doutor Abelardo tem sido de uma delicadeza e de uma atenção com a classe sem igual. O Wagner sempre me coloca isso, a quantidade de vezes que já foi recebido pelo doutor Abelardo, e ele tem, juntamente com os que o ajudam, como é o caso do doutor Heráclito e os demais, ele tem uma sensibilidade e tem uma grande qualidade para um magistrado. Ele é justo, muito justo. Então, ele, sempre que recebe essas demandas, ele consegue passar para todos nós aquilo que é possível e como se deve atingir. Então, sem fazer nenhum tipo de
falsa expectativa, ou de jogo de cena, ou de empurrar com a barriga. Então, ele é muito franco e direto, e a categoria tem nele, sem dúvida alguma, alguém com essa sensibilidade e tem demonstrado isso com seus atos. Então, fica aqui esse registro também, o agradecimento a ele. E já gostaria de convidar aqui a oficiala de Justiça, Claudionora Pires, para também fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Guilherme Landim, e saúdo todas as pessoas aqui presentes, todos os familiares e todas as autoridades. É uma honra e um orgulho para mim estar nessa sessão solene representando a Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Ceará. E este dia, a gente está aqui celebrando o Dia do Oficial de Justiça, que transcorre no dia 25 de março. Esse dia foi instituído através da Lei Federal 13.157 de 2015, e o objetivo era homenagear e reconhecer a atuação desses profissionais do sistema de justiça brasileiro. A SOJAF Ceará parabeniza cada um dos oficiais de justiça homenageados pela Assembleia Legislativa do Ceará e destaca a importância do reconhecimento por parte da sociedade brasileira sobre o trabalho desempenhado por eles no cumprimento dos mandados judiciais. Estamos bastante orgulhosos dos nossos colegas oficiais cearenses, tanto federais quanto estaduais, e, em especial, das oficialas de justiça Ana Gláubia Souza e Ana Cláudia Girão Nogueira, fundadoras da nossa associação e hoje aqui homenageadas. A homenagem é fruto de um trabalho conjunto. Os oficiais de justiça, agentes de inteligência e execução do Poder Judiciário merecem este reconhecimento, pois zelam cotidianamente, diuturnamente, para que o nosso judiciário seja célere no cumprimento das decisões judiciais. O oficialato de justiça é a personificação, a gente deve dizer com insistência isso, é a personificação da justiça na rua, né? Da nossa sociedade, de um poder judiciário forte e, sobretudo, tecnológico. Os oficiais de justiça estão sempre, seja em lugares modestos, seja em edifícios nobres, essa categoria enfrenta de forma solitária, e eu faço questão de repetir, de forma solitária, os perigos diários, porque é uma categoria que lida com a imprevisibilidade do que vai acontecer. A gente não sabe qual é a reação dos nossos destinatários da ordem judicial. E, por isso, a gente diariamente está colocando a nossa vida em risco para exercer a nossa atividade. A nossa função é, em síntese, concretizar a justiça social diariamente. E, enfatizando, a gente queria assim, colocar que, quando a gente está no campo, todos os oficiais de justiça que estão no campo, eles não contam com nenhum instrumental de segurança oferecido pelos nossos tribunais. A gente trabalha de forma, mais uma vez, eu insisto, de forma solitária, né? Sem a ajuda, sem o apoio direto dos colegas, sem o apoio dos nossos superiores e sem, muitas vezes, sem o apoio da polícia, da polícia, né? E aí, diversas vezes, a gente tem que resolver de forma imediata alguns abacaxis que encontramos pela frente, porque a gente está na rua, sozinho, sem
nenhuma proteção, nenhuma segurança. E é por isso que eu também gostaria de insistir que a gente precisa que os poderes competentes entendam que a nossa atividade é realmente uma atividade de risco. Além dessas questões do perigo que a gente encontra diariamente, eu queria também dizer que, somado a isso, na jurisdição do interior e também na metrópole, nós precisamos lidar com estradas sem sinalização e em péssimas condições de tráfego. O magistrado decide, mas nós, os oficiais de justiça, é que materializamos as decisões. Decisões estas que necessariamente são oriundas do conflito de interesses, porque esta é a finalidade do Poder Judiciário, solucionar conflitos de interesses. Somos nós que entregamos a tutela judicial ao cidadão. Também somos nós que, muitas vezes, precisamos adaptar a linguagem técnico-jurídica para que o cidadão entenda os fatos processuais a eles e as consequências desses fatos processuais. Nossa função, diferente do pensamento de muita gente, não é aquela de ser apenas um entregador de correspondência dos tribunais. E é isso, gente. Eu fiquei um pouco nervosa, mas, assim, eu não queria ler, acabei lendo e fazendo umas colocações soltas, mas eu queria dizer que é assim que eu entendo a nossa função, uma atividade de risco. A gente está na rua trabalhando, sempre faço questão de dizer para os colegas que a nossa profissão é realmente solitária e a gente precisa que os colegas entendam isso, que estejam junto com a gente e também as autoridades, os nossos desembargadores, os nossos tribunais, caminhem com a gente nessa busca de uma atividade mais reconhecida e mais valorizada. E eu finalizo com uma frase que não é minha, mas que foi usada no nosso Congresso de Oficiais de Justiça, que é: sem oficial de justiça, não há Estado democrático de direito. Obrigado, a oficiala Claudionora Pires, e já convidamos o querido amigo Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao deputado Guilherme Landim pela iniciativa de solicitar ao presidente dessa augusta casa essa solenidade que for atendida, juntamente com o deputado Marcos Sobreira. Saudar o desembargador Heráclito, representando aqui o Tribunal de Justiça. O desembargador Abelardo viajou, e peço permissão à mesa para dizer a todos presentes que o desembargador Abelardo viajou, mas já deixou autorizado hoje a conversão das nossas folgas de plantão em pecúnia. Só para dar essa boa notícia aqui para nós, dessa decisão tomada pelo desembargador antes de viajar, que eu já recebi e já publiquei para os colegas. Minha colega Claudionora, da Justiça Federal, embora a competência em razão da matéria nos separe, mas nos une nessa solidão do nosso mistério, quando cumprimos o mandado. Meu querido colega vereador Iraguaçu, que muito nos honra, né, pelo seu trabalho na Câmara Municipal, mas também está na Câmara, mas à tarde está cumprindo o mandado, sob pena de sol e chuva, mas ele está lá cumprindo o nosso mistério de oficial de justiça. Para mim, é uma honra vir aqui como presidente do sindicato e ver o colega Djalma, que está ali, com quem tive a honra de aprender em diligências difíceis, lá na Francisco Sá, num despejo muito grande, fui orientado pelo Djalma. Ter aqui a minha colega Érica, uma vencedora, e sabemos o motivo quando assim o fala, que é uma vencedora que muito nos
orgulho de tê-la aqui no nosso trabalho. Uma honra ter a colega Graça, da comarca de Limoeiro, uma guerreira que, por muito tempo, ficou sozinha cuidando daquela cidade imensa que é Limoeiro, cumprindo quase 500 mandados todo mês. Uma honra. A colega Livanete, de Assaré, para nós, é um outro exemplo, cuidando lá de Assaré, de Tarrafas, né? E Antonina, com a ajuda do colega Júlio Nonato, mas demonstra profissional que é. Tem uma pessoa aqui chamada Seu Eudoro, lá do Cariri, da comarca de Barro, 50 anos de oficial de justiça, começou aos 18. Né? Um exemplo para nós de profissional, de seriedade, de competência. Tive a honra de ir a Barro e ver o quão ele é querido naquele município. Não poderia deixar aqui de dizer que uma pessoa que eu aprendi muito, cumprindo diligência lá na Parquelândia, ajudando-a, que é a minha querida Rocidélia, aposentada. Né? Você mora aqui, você sabe disso. Queria também saudar todos os oficiais e oficiais federais e seus familiares que estão aqui presentes. Não deixei por último um oficial de justiça que é da minha região de Crateús, né? Já que eu sou filho de Crateús, e ele mora na minha cidade natal, que é o colega Glauber, da comarca de Ipueiras, que viveu um dos momentos mais difíceis de um oficial de justiça no cumprimento de uma ordem oriunda da violência contra a mulher. Uma coisa muito triste que ele vivenciou nessa diligência, mas soube superar, e o seu exemplo profissional naquela época, quando você trabalhava em Maracanãú, Glauber, muito nos honra. O seu exemplo de profissional, de muito equilíbrio naquele momento, está nos anais da categoria dos oficiais de justiça. Parabéns, Glauber. Bom, sendo breve, para concluir aqui a minha fala, o desembargador Heráclito confidenciou para mim ali que, antes de ser magistrado, ele foi oficial de Justiça Federal. Certo? Teve pouco tempo antes de assumir a magistratura, ele fora oficial de Justiça Federal. E nesse nosso mistério, eu sempre disse, utilizando-me aqui das palavras da jornalista Caroline, da Justiça Federal, lá de Brasília, que nós, oficiais de justiça, reforçando o que a Claudora falou, nós trabalhamos eminentemente sozinho. E nessa solidão do cumprimento das nossas ordens, a gente está em todos os estratos sociais, porque nós pisamos os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais das favelas. Nós vamos a todo o extrato social e, no cumprimento do nosso mistério, exige um equilíbrio muito grande entre a razão e a emoção, porque nos deparamos com dissimulados, nos deparamos com mães que sofrem com filhos que estão na criminalidade, nos deparamos com toda sorte de atividade, seja na área civil e na área criminal, a gente trata do bem maior que a liberdade, quando estamos cumprindo as ordens oriundas dos processos criminais. Portanto, o nosso mistério, o cumprimento das nossas funções, dizem o quão essencial é o oficial de justiça para o Poder Judiciário. Amanhã, em Brasília, será votado pelo plenário do Senado a manutenção da aprovação da nossa atividade de risco. Estava em Brasília semana passada, quando passou na CCJ, e amanhã será votado no plenário do Senado a aprovação, a manutenção da aprovação desse reconhecimento da nossa atividade como atividade de risco. Se aprovada for, voltará à Câmara e nós desenvolveremos todo o trabalho nesse sentido de ver essa atividade de risco reconhecida. Portanto, a gente cumpre um papel fundamental para o jurisdicionado, quando nós, ao recebermos as ordens oriundas dos magistrados, que é de primeiro e de segundo grau, nós damos efetividade à prestação jurisdicional. Daí, essa importância que o oficial de justiça tem. E posso aqui, para concluir as minhas palavras, dizer, como presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que estou na segunda gestão, concluindo-a agora no mês de maio, dizer que manteremos a nossa postura de firmeza, de fundamentação, de prudência e de muita responsabilidade no trato com a administração, porque o presidente do tribunal, ele é gestor, ele tem responsabilidade sobre dinheiro público, e nós temos a nossa responsabilidade de defender a categoria, mas nós temos que ter esse equilíbrio entre o que propomos
e sempre, ao levar uma demanda para o tribunal, a gente vai levar uma proposta para que a administração avalie se da sua viabilidade ou não. Esse é o nosso estilo de trabalho, que manteremos até o final da nossa gestão. Portanto, eu quero agradecer ao deputado Guilherme pela iniciativa, ao desembargador Abelardo, na pessoa do desembargador Heráclito, que está aqui o representando, pela essa solenidade tão justa para uma categoria que, ainda que cumpra o seu mistério sozinho, mas a gente exerce um trabalho em prol de uma coletividade. Muito obrigado. Obrigado, amigo Wagner. E já convido o nosso querido amigo e oficial de justiça, vereador Iraguaçu Filho. Bem, meu boa tarde cordial a todos os colegas, oficiais e oficialas de justiça. É um prazer estar aqui neste momento. Queria fazer uma saudação toda especial ao deputado Guilherme Landim, deputado que propôs esta sessão solene e que tem sido um grande lutador aqui no Parlamento Estadual pela defesa dos direitos dos oficiais de justiça, das oficiais de justiça. Guilherme, nós temos muita gratidão a Vossa Excelência pela sensibilidade, que já vem de mandatos anteriores, né? O deputado Wellington Landim, eu lembro que uma das primeiras grandes conquistas ali no final de 2008, 2009, quando eu tinha entrado há pouco tempo na carreira de oficialato, que eu vou fazer 19 anos, sou de 2005, do concurso de 2002, e o deputado Wellington Landim já era uma referência para a categoria, estava sempre na luta aqui, e a gente sabe da importância e da relevância do parlamento, do trabalho do sindicato, dos oficiais, das oficialas, com o parlamento, na defesa e na busca de fortalecimento de direitos e conquista de direitos. Então, nossa gratidão a você, nosso deputado estadual, deputado Guilherme Landim. Queria também fazer um cumprimento todo especial ao presidente do meu sindicato, Wagner Venâncio. Das suas palavras, ratifico todas e incremento e fortaleço ainda mais, dizendo da sua dedicação muito mais do que o compromisso sindical, o compromisso da responsabilidade que você lida juntamente com sua diretoria, mas da sua dedicação pessoal. Não tem tarde, não tem noite, não tem manhã e não tem madrugada. Você responde todos os WhatsApps, está ligando, está orientando, está se disponibilizando. São quase 6 anos que vai completar agora, no próximo mês, depois de amanhã já chega maio, e a gente já vai estar no seu 6º ano de gestão, uma gestão exitosa, uma gestão de grandes resultados, grandes avanços para a categoria e de garantia de direitos que muitas das vezes a gente nem imaginava mais que pudesse oferecer, seja uma atualização de uma verba, seja um reconhecimento de um direito ou mesmo a criação de novos benefícios. Então, Wagner, a categoria dos oficiais de justiça do Estado de Ceará lhe agradecem pela dedicação, pelo compromisso, acima de tudo. Nosso muito obrigado. Queria cumprimentar a Claudionora Pires dos Santos, da ASOJAF, né, Associação dos Oficiais de Justiça da Justiça Federal, dizer que eu não fui oficial de justiça, mas fui técnico da Justiça Federal, e foi lá que eu comecei a ter uma relação mais próxima com a categoria, com os oficiais de justiça, e nos 2 anos e meio, quase, que eu passei como técnico judiciário da Justiça Federal, eu pensei, eu olhava e dizia assim, eu vou fazer concurso para oficial agora, eu quero ser oficial de justiça. Então, foi aí que eu passei um período em Teresina e outra parte maior em Campina Grande, não foi aqui em Fortaleza. Pedi a exoneração, voltei para Fortaleza. O primeiro concurso que eu fiz foi de oficial de justiça do Estado, do Tribunal de Justiça, em 2002, assim como fiz outros concursos, mas foi na carreira de oficial de justiça que eu me encontrei e sabia da importância da nossa categoria para a execução da decisão judicial. Então, Claudionora, levo o nosso abraço também a todos os colegas, oficiais e oficiais de justiça, que lidam no dia a dia, como o Wagner disse, a matéria, a competência nos separa, mas a solidão das atividades e as mesmas dificuldades e desafios nos unem numa causa única do oficialato de justiça. Queria, por último, cumprimentar o desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto. Desembargador, prestei bastante atenção na fala de Vossa Excelência, né, e que nos deixa cada vez mais esperançosos, porque nas últimas gestões do tribunal, juntamente com as últimas gestões do nosso sindicato, o diálogo conseguiu fluir de uma forma mais rápida, sim, sim, não, não, não dá agora, mas ano que vem, quem sabe, talvez, e
transparência na informação do sindicato com a categoria e a transparência no diálogo entre o sindicato e a gestão do tribunal com os últimos desembargadores que foram presidentes e atualmente desembargador Abelardo, nos trouxe várias conquistas. E também a mediação do parlamento, tanto do deputado Guilherme Landim aqui, no estado do Ceará, quanto do deputado federal André Figueiredo, que tem ali o Moaco, que bem representa aqui o deputado André Figueiredo, nos trouxe várias conquistas. Esse diálogo no governo, na Câmara dos Deputados do Senado Federal, que muito bem é feito pelos diretores e diretora, eu vou fazer uma saudação especial à nossa amiga Fernandinha, que está ali, que é uma lutadora. Às vezes eu acho que ela anda uns 4, 5, 6 quilômetros, só num dia, Senado para a Câmara, Câmara para o Senado, de gabinete em gabinete, mediando, dialogando, se juntando a outros colegas oficiais de justiça do nosso país. E esse diálogo é importante. As conquistas só acontecem com diálogo, com respeito, mas com também assertividade da fala. E o Wagner tem muito isso enquanto presidente, e o Tribunal de Justiça tem entendido isso nas últimas gestões, tanto que vários avanços aconteceram. Mas é bem verdade, desembargador Erato, que temos muito a avançar. Esse equilíbrio que Vossa Excelência falou é o que a gente busca permanentemente, e nesse equilíbrio, Wagner, na sua fala, já dá uma notícia importante e positiva, a conversão em pecúnia dos plantões judiciários, que era uma demanda antiga da categoria. Existem várias outras. Eu vou destacar uma, que é feita exatamente ao período que eu entrei. Tem um grupo de 61 oficiais de justiça, Wagner, que você já sabe desse processo, desse projeto, dessa demanda, da questão da isonomia. É importante que nós possamos avançar também na isonomia dos 61, como é chamado, assim como na questão do nível superior. A categoria é única, a categoria é uma só. Nós não temos duas categorias numa categoria só. Nós temos uma única categoria, que a gente precisa também equacionar aquela questão relacionada aos servidores que estão enquadrados como nível médio e os servidores que estão enquadrados como nível superior, porque todos são oficiais de justiça. Então, assim, se eu estivesse na Câmara, o pessoal estava dizendo, e para concluir agora, que aqui foi só a introdução, mas o meio e a conclusão vai ser mais rápido. Eu separei aqui no Wikipédia, oficial de justiça. É o servidor, designação específica de oficial de justiça ao servidor concursado do Poder Judiciário, dotado de fé pública e com a sua atuação materializa a aplicação da lei ao caso concreto, isso aqui foi falado por todos. Assim, o oficial de justiça é peça fundamental à prestação jurisdicional e uma função essencial à justiça, pois de nada adiantariam as decisões judiciais se não existisse quem as fizesse cumprir. Eu acho que no Wikipédia, mais ou menos, de uma forma simples, mas daria uma tese aqui de mestrado ou doutorado, daria para fazer um grande debate, mas dizer da importância e da relevância, olhando para vocês, colegas, oficiais e oficiais, vocês que nos assistem, nos escutam pelos meios de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, falar da importância e da relevância que é essa função. Sexta-feira passada, debaixo de chuva, eu estava cumprindo mandado, e 2 mandados me chamaram a atenção. Era a citação de interdição. Interdição de um autista de 42, quase 43 anos, que você, dialogando com ele, via a necessidade por parte dos pais, que estavam à mesa também, a gente conversando, e você dá a informação mais precisa para o magistrado ou para a magistrada, quando dá a entrevista que vai acontecer. E, no outro caso, era uma senhora de 88 anos, que estava numa fase média de demência, que a filha precisava da interdição, e ela dizia que tinha dificuldade dos outros irmãos ajudá-la, mas que ela estava ali firme e forte com a sua mãe, precisava única e exclusivamente para dar sequência nos atos da vida civil com mais fluidez, porque ela tinha dificuldade, porque o deslocamento e a saída de sua mãe de casa era um trauma para a própria mãe, e muitas das vezes a descida da escada ou a subida da escada era uma dificuldade extraordinária. Então, e a gente vai conversando, e sempre tem a pergunta, e agora demora? E o que é que eu faço? Então, como o desembargador Erato falou, nós somos assistentes sociais, psicólogos, mediadores, muitas das vezes nos querem que a gente diga o que é que o advogado tem que fazer ou não tem que fazer, a quem procurar, e a gente orienta na Defensoria Pública quando não tem a condição de custear as despesas do advogado particular. Então, são várias das atribuições. Muitas das vezes, como aconteceu comigo sexta, como aconteceu comigo várias outras semanas, a gente ali tem um inimigo cruel, cachorro e gato, não que eles avancem na gente, mas porque o cocô que fica no meio do caminho, muitas das vezes você olhando o mandado e procurando a casa ou conversando com a pessoa, você acaba pisando. Sexta passada a chuva foi intensa e tinha uma passagem com água lá, já resolvi lá na passagem de água lá, mas muitas das vezes a gente também realiza e executa ordens
que a pessoa fica naquela satisfação quando é na necessidade de um alimento, quando tem uma execução, quando tem uma audiência, quando tem uma separação, quando tem reconhecimento de sociedade de fato com a sua dissolução, que muitas das vezes é aquele mandato que se espera. E a pessoa diz assim, eu estou esperando isso aqui há vários dias, há semanas, ou até mesmo meses. E a gente também tem uma grande função de fazer com que a justiça não seja tão morosa na cabeça das pessoas, né? Eu tenho tido esse cuidado cada vez mais quando tem demanda de criança e adolescente, quando tem demanda de adoção, eu tenho esse cuidado ainda mais redobrado, porque são causas, são lutas que eu tenho no meu dia a dia na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, a todos os colegas oficiais e oficialas, pedindo perdão por me alongar um pouco mais, mas dizer que nós somos essenciais à justiça e precisamos fazer da justiça cada vez mais uma execução de democracia, Estado Democrático de Direito, como a colega Claudionora falou. Muito obrigado. Obrigado ao amigo Iraguaçu, e já passo aqui a palavra ao nosso mestre de cerimônia. A seguir, daremos início à entrega dos certificados em comemoração do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça. Por isso, convidamos ao centro do plenário o deputado Guilherme Landim para fazer a entrega aos seus homenageados. Também convidamos a acompanhar o deputado o desembargador Heráclito Vieira e o vereador Iraguaçu Filho. Convidamos ao centro do plenário Ana Cláudia Girão Nogueira, oficiala de Justiça do Trabalho. Convidamos ao centro do plenário Ana Gláubia de Souza Paiva, oficiala de Justiça da Justiça Federal no Ceará. Convidamos ao centro do plenário Antônio Glauber Catunda Pérez, oficial de Justiça da comarca de Crateús. Convidamos ao centro do plenário Djalma Rodrigues de Queiroz, oficial de Justiça da comarca de Fortaleza. Convidamos ao centro do plenário Érica Santos Correia Florencio, oficiala de Justiça da comarca de Fortaleza. Pela TV Assembleia e suas retransmissoras em todo o Ceará, Rádio FM Assembleia e mídias sociais, você acompanha a sessão solene em comemoração do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça. Convidamos ao centro do plenário Eudório Dias Cabral, oficial de Justiça da comarca de Barro.
Homenagearemos neste momento Ivo Silva Gomes, oficial de justiça da comarca de Trairi, neste ato representado por Carlos Eduardo Melo. Convidamos ao centro do plenário Maria Alivanete dos Santos, oficiala de justiça da comarca de Assaré. Convidamos ao centro do plenário Maria das Graças Ribeiro, oficiala de justiça da comarca de Limoeiro do Norte. Diretamente do plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, você acompanha a sessão solene em comemoração do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça. Esta solenidade atende ao requerimento do deputado estadual Guilherme Landim, subscrito pelo deputado estadual Marcos Sobreira. Convidamos ao centro do plenário Rocidélia Dantas Gomes, oficiala de justiça aposentada. Neste momento, o deputado Guilherme Landim retorna à mesa diretiva para dar continuidade a esta sessão solene. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar e abraçar cada familiar e a cada um dos homenageados aqui, em nome de todos os oficiais e oficialas de Justiça do Ceará, e gostaria de convidar agora para, em nome de todos, poder dar uma palavra a vocês, a oficiala de Justiça da comarca de Fortaleza, Érica Santos Correia Florencio. Boa tarde a todos e a todas, as autoridades aqui presentes. Eu peço permissão aos presentes aqui para uma narrativa muito pessoal. E eu me sinto um pouco intimidada para isso, mas eu vou ter coragem e vou fazer. Na obra Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche assevera: o que não me mata me deixa mais forte. Essa fala aplica-se a mim nesse momento, pois não me torno heroína, ou melhor do que outros, por ter superado uma contingência da existência, mas certamente torno-me mais forte e transformada, como lembrou o pensador. O jurista e filósofo Sêneca, em suas reflexões sobre a existência, concluiu que uma vida sem problemas é uma ilusão. Portanto, saber lidar com as adversidades é um caminho mais seguro e maduro, em que pese a dor. Que minhas memórias, portanto, residam mais nos abraços dados, nos sorrisos distribuídos, nos serviços prestados e nos limites que se apresentam ao longo do meu existir,
do que nas expectativas externas de um heroísmo vazio. Viver é realizar feitos e cometer deslizes. A perfeição não cabe na vida. Isso é uma cobrança desumana. Somos o melhor que podemos ser com nossos feitos e defeitos. Dito isso, podemos afirmar que o nosso fazer como oficiais de justiça não é buscar a perfeição, mas o justo que, na esteira de Platão, implica em dar a cada indivíduo aquilo que lhe compete, como benesses ou obrigação. Superar uma doença ou uma fase sombria da existência não nos torna guerreiros. O guerreiro, em sua literalidade, tem a possibilidade de deserdar, de se entregar ou de ir para o lado do inimigo. Eu não tive essa escolha. Era ir para a guerra ou morrer. Isso não me torna alguém especial ou maior, porém mais resistente diante do inevitável. Por isso, eu gostaria de ser lembrada não como alguém que superou algo, mas como uma pessoa que buscou trazer movimento de novo para a vida, que se ergueu, mesmo com as pernas sem forças, e que conseguiu, ainda com sequelas, trazer um pouco de humanização para as dezenas de vulneráveis que visitamos todos os dias, para quem falta pão, orientação e acolhimento. Mesmo no campo do invisível, nós, oficiais de justiça, é quem enxergamos a desesperança, a dor, o luto das mães que perderam seus filhos, mas também compartilhamos a renovação da fé de que a justiça virá, de alguma forma virá. Obrigada. Solicitamos aos presentes para que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene em comemoração ao Dia Nacional dos Oficiais de Justiça e desejamos uma boa tarde a cada um e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe a todos.